vendidinho. Ai, meu vendidinho. Eu vou te olhar na minha casinha, lá no Grindr, com os seus novinhos da Vila Lavinha. Eu tô bravo, Pausa! Ai, pra puta que pariu, vai, seu merda. Vai sentar lá, vai. Vai sentar. Se fosse um cacete, você tava sentando, né? A minha segunda afirmação é que o Jair Bolsonaro nunca quis bater de frente com sistema nenhum. Colocou petista na PGR, colocou petista no STF, colocou tudo isso. Mas, além disso, ele teve recorde de emendas no orçamento secreto. Ele colocou o Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil, deu o Fundeb para o PP, instaurou o juiz de garantias através do pacote anticrime do Sérgio Moro, que virou juiz de garantias e limitação de delação premiada, vetou, como eu falei, a lei que acabava com decisão monocrática, aumentou o fundão eleitoral 2 vezes, apoiou o irmão do Gilmar Mendes, falou para não atacar o Gilmar Mendes, e ele agora está pedindo pro Alexandre de Moraes ser vice dele numa brincadeira que mostra um desespero terrível. Bolsonaro nunca quis bater de frente com sistema nenhum. Olá, tudo bem? Oi, como tudo você bom? chama? Meu nome é Ludmila Barizo. Só você que quer ser a terceira via salvadora da pátria, que não reconhece o Bolsonaro como uma pessoa de direita. Todos os outros presidentes e líderes de direita do mundo todo reconhecem o Bolsonaro como um líder imenso da direita. Ele não é só reconhecido pela direita no Brasil, ele é reconhecido pela direita do mundo todo. A direita no mundo todo reconhece o Bolsonaro e apoia o Bolsonaro. Aí você não reconhece. Tá, então então você é muito superior a todos os outros líderes de direita do mundo. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Você acha que eu estou errado, porque basicamente o seu argumento é um argumento de autoridade. Já que eu não sou, o que supostamente a direita mundial... É porque você quer ser maior do que o Bolsonaro. Você quer ser direita. Então vamos fazer o seguinte. Se você fosse direita, você ia apoiar o maior líder que o Brasil tem da direita. Ele é o maior líder da direita. E se você fosse de direita, você também apoiaria ele. Você não ficaria tentando destruir ele. Quando você tenta destruir o Bolsonaro, você está dando argumento para a esquerda. Como que você é de direita e luta contra a esquerda e você fica pegando no pé e tentando diminuir a imagem do maior líder que o Brasil tem da direita? Entendi. Então vamos lá, uma boa pergunta. Como é que eu quero ser de direita se eu fico tentando diminuir? Então vamos lá, me ensina a ser de direita. Eu não sei, mas eu acho meio errado o cara colocar, e vou voltar no mesmo... Ai, você só sabe falar disso. É a única coisa que você sabe falar é sobre isso. O cara foi a primeira vez que ele foi presidente do Brasil. Ele não é... ele errou. Ele não sabia, inexperiente. Lógico, ou você acha que ele é Jesus Cristo? Ele é o Jair Messias Bolsonaro. Ele não é Jesus. Ele erra, assim como você erra. Assim como eu erro. Assim como todo mundo erra. Ele é uma pessoa. E ele a primeira vez que ele foi presidente do Brasil, cargo executivo, ele nunca tinha sido. Vou concordar com você. Vou concordar. Você já foi da política. Você já foi deputado, não foi? Você sabe que pra você governar, pra você fazer o seu trabalho na política aqui nesse país, você tem que se envolver com um monte de gente que você não quer. Eu vou defender o Bolsonaro. Ou você conseguiu ser deputado sozinho, sem ajuda de ninguém, sem se curvar pra nada. Você conseguiu? Posso falar? Eu tenho certeza que você não conseguiu. Assim como o Bolsonaro também não conseguiu. Foi votado. Ah, obrigada. Foi a melhor argumentação que eu vi até agora. E aí, tudo bem, velho? Como é que tá? Beleza? Diga lá. O que é sistema pra você? Vamos lá, o sistema, segundo a tese bolsonarista, é uma coisa quase que etérea, que impede o Bolsonaro de governar e fazer as coisas boas. Então, basicamente, tudo que ele erra, a culpa é do sistema. Ele colocou o PGR no petista, culpa é do sistema. Ele colocou o Cássio Nunes no STF, culpa é do sistema. Ele foi lá e acabou com a decisão, que acabava com a decisão monocrática, a culpa é do sistema. Ele foi lá e criou um orçamento secreto, a culpa é do sistema. Ele foi lá e chutou a cabeça de uma criança, a culpa é do sistema. E aí você coloca tudo a culpa nesse tal desse sistema, entendeu? Vamos lá para 3 atores do sistema, que influenciam, inclusive, na presidência da República, em toda a política nacional. A mídia, o judiciário e o Congresso. Sim. Todos eles, desde antes do Bolsonaro ser eleito, foram contra o Bolsonaro e combateram o Bolsonaro. Sim. Rodrigo Maia sentou em cima de todos os projetos anticorrupção. O Rodrigo Maia foi apoiado por quem? Todos os projetos anticorrupção. Rodrigo Maia foi apoiado por quem? Todas essas, Rodrigo Maia foi apoiado. Você pontos. trouxe um nome. Rodrigo Maia. Sim, Rodrigo Maia você foi apoiado trouxe por quem? 2 nomes. Você trouxe Augusto Aras. Rodrigo Maia foi apoiado por quem? E você trouxe... Irmão, só me responde. Posso argumentar? Posso? Vamos lá. Posso? Rodrigo Maia foi apoiado por quem? Eu vou falar dele também. Então fala. Eu vou falar... Fala aqui, ó. Vou falar o nome. Vai doer, vai doer. Ó, vou falar quem falou que tava namorando com o Rodrigo Maia. Calma lá. Você falou... Presta, vou falar baixinho pra quem viu. Cara, você quer corte, velho? Não é corte, eu tô falando. É fato isso. Você falou do Augusto Aras, você não tá deixando nem falar dos caras que você mencionou antes. Vamos lá. Augusto Aras. Você falou do Augusto Aras, você falou do Cássio Nunes e você falou do Rodrigo Maia. Eu não falei do Rodrigo Maia, você falou agora. Tá, falei, exatamente. Os 3 cometeram erros, os 3, o Aras e o Cássio Nunes, que foram indicações do Bolsonaro, como você vem batendo desde o começo aqui, tá insistindo nisso, porque você não tem outros argumentos, todos os seus argumentos são baseados em mentira. Cara. Mentira. Mas qual foi a mentira? Você pega fatos isolados. Primeiro, o Bolsonaro... Calma, você falou que eu menti. O Bolsonaro indicou ou não indicou o PGR Aras, sim ou não? Cara, o fato do Bolsonaro indicar o Augusto Aras é porque ele era uma pessoa técnica, assim como ele fez em todos os ministros dele. Sim, vamos lá. O Aras foi indicado quantas vezes? Calma. O Cássio Nunes é um jurista renomado, vamos por passo. conhecido por isso. O Aras, então, nome técnico. O Aras foi indicado pelo Bolsonaro. Quantas vezes ele foi indicado pelo Bolsonaro? O Augusto Aras? 2 vezes. 2 vezes. Sim. Então, o Bolsonaro olhou e falou, você está fazendo um bom trabalho.
E indicou ele de Cara, novo. ele fez um trabalho técnico. Então vamos lá, me explica tecnicamente como é bom ele não processar nenhum corrupto. É depois, cara. Depois que ele indicou, depois que ele nomeou. É igual o Nunes. O Nunes, depois que ele escolheu... Você tá errado. Não, deixa eu te falar. A festa juiz do Supremo Tribunal Federal... Federal? Não. A festa... Já foi. Calma. A festa por petista foi antes dele ser indicado. E mais, antes dele ser indicado, ele mesmo disse, eu sou um garantista. Antes dele ser indicado. Os dois. O Aras e o Cássio Nunes. Eu vou te contar uma coisa. Em 2018, o Aras se manifestou contra... 2018, o Bolsonaro nem era presidente, tá? O Aras se manifestou contra a prisão após julgamento em segunda instância, que foi o que soltou o Lula. O Aras já tinha dado essa letra. O Bolsonaro tem um projeto. O Bolsonaro tentou passar o projeto pra prisão, pra condenado em segunda instância. Você sabe disso? Eu acabei de mostrar pra você, cara. O Rodrigo Maia foi mais um dos projetos que o Rodrigo Maia engavetou do Bolsonaro. Foi esse, cara. É só você pesquisar, é só você ser honesto. Se você for, em algum momento, eu tive o desprazer de ver alguns vídeos seus, cara. Você não tem pingo de honestidade. Você pode me xingar o que você quiser, eu sou um lixo. Eu vou te falar uma coisa. O Rodrigo Maia pegou o pacote anticrime do Moro, escuta, e transformou em juiz de garantias. O MBL é eu tô falando pra você, irmão. Eu tô falando pra você. O Rodrigo Maia, escuta o que eu vou falar. O Rodrigo Maia pegou o projeto do Sérgio Moro e transformou em juiz de garantias. O que o Bolsonaro fez? Cara, um projeto do Bolsonaro. Não, cara, ele sancionou, irmão. A condenação em si. Vamos lá. É bem simples, eu vou desenhar pra você. Condenado em segunda instância. Vou desenhar pra você. É um projeto do Bolsonaro que foi pro Congresso. Não, é um projeto anterior a ele, mas teve o do Bolsonaro que ele não fez nada pra passar. Agora eu vou te contar uma coisa. Calma. Justamente isso. Irmão, então vamos lá. Hoje nós temos a prisão em segunda instância. Nós temos a prisão em segunda instância. O sistema é contra o Bolsonaro. O sistema é contra. Então me explica isso. O Congresso foi contra o Bolsonaro, a imprensa é contra o Bolsonaro. Pera lá. Tudo bem? Como você chama? Ótimo. Eu sou a Estela. Sou presidente da UDL, União da Direita Nacional, em São Paulo. E você disse que o Bolsonaro ele não lutou contra o sistema. Eu queria falar para você que eu já fui do MBL, inclusive em 2016, no movimento Entrei pró-Bolsonaro, quando vocês usaram a camisa da direita bolsonarista, para poder erguer o movimento. A polarização que vocês mesmos reclamaram. Acho que você está enganada. Quando que surgiu o MBL? Na impeachment da Dilma? Não, foi um pouquinho antes, mas eu vou te falar uma coisa. Se você vai falar que a gente surgiu apoiando o MBL, você tem que... vocês apareceram apoiando. Então vamos lá. As maiores manifestações da história do Brasil foi antes dessa data que você está dizendo aí. Não, eu digo sobre o MBL aparecer como movimento direitista no Brasil. Foi antes disso? Não. Depois, 2013. Não, claro. Não foi, também não foi. Em 2013 o Bolsonaro nem existia. Mas eu estou falando... Nem o MBL. Mas eu estou falando sobre outra... Não estou confusa. Eu estou falando, a partir do momento que eu apoiei vocês, foi quando vocês surgiram na polarização da direita... Eu estou falando, surgiu na mídia da polarização. Não quando vocês surgiram. Sobre a história de vocês, eu estou um pouco me lixando. Eu estou falando assim, no momento que vocês começaram a surgir na direita nacional no Brasil, vocês ergueram a camisa bolsonarista. Não estou confuso, é vocês que estão apoiando o centro em várias regiões municipais. Eu sou prova disso. Mas se vestem de ovelhas, né? Mas na verdade são verdadeiros lobos na direita. E ficar me xingando. Eu não estou te xingando. Em que momento eu te xinguei, Arthur? Em que momento eu te xinguei? Você falou que o Bolsonaro, que a gente surgiu na cena nacional apoiando o Bolsonaro. Eu disse que vocês surgiram na polarização nacional, vocês apareceram na mídia nacional. Que ano foi isso? Quando eu comecei a entrar no MBL... Quando você começou uma coisa, quando o MBL começou é outra. É que, na verdade... O MBL não começa com você. Na verdade, eu só comecei a apoiar vocês ao momento que vocês surgiram na direita bolsonarista. Ao momento que vocês apoiaram João Dória. E vocês mesmos traíram. Isso foi antes do Bolsonaro, querida. Vocês traíram a direita. João Dória. O João Dória usou o movimento... Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que o Diniz era maior... E vocês apoiaram o Dória... Vocês não apoiaram o Dória? Vocês não apoiaram o Dória? Eu não falei isso, calma. Não, você responde, vocês não apoiaram o Dória. Sabe quem usou a camiseta do Vocês não traíram a direita nesse momento. Aqui no estado de São Paulo, vocês apoiaram o Dória. Quando você faz uma pergunta pra uma pessoa, você tem que esperar ela responder. Você então fala assim, responde, vocês não apoiaram o Dória? Você está fazendo isso com todo mundo. Eu tô tentando responder. Posso responder? Me dá 2 segundos pra responder. Sabe quem usou o Bolsodória? Bolsonaro. Vocês também. O Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro usou o Bolsodória? Os dois aqui, ó, Fazenda Acelera. Tem foto dos dois, querida. Não sou eu, minha querida. Eu não tô falando. Eu não tô falando, minha querida. Eu não tô falando que o Dória não usou o movimento bolsonarista na época pra poder se eleger de governador e vocês apoiaram a traição. Posso falar? Eu não falei que o Bolsonaro usou o Dória. Você está me acusando de usar o... Deixa eu terminar uma frase. Você está me acusando de usar o Bolsodória. Não, quem usou o Bolsodória foi o Bolsonaro, do Bolso, e o Dória, do Dória. Então, os dois fizeram fotinho aqui, acelerando. E sim, eu apoiei o Dória, assim como eu também apoiei o Bolsonaro. Agora eu vou te fazer uma coisa. Mas você apoiou também na traição do Dória aqui na direita no estado de São Paulo. Eu fui expulso do meu partido porque eu fui oposição ferrenha ao Dória, inclusive antes da polarização Dória-Bolsonaro. Você sabia que eu fui expulso do meu partido em 2018? Sabia. Em 2019, perdão? Justamente. Então, eu fui expulso justamente porque eu fazia oposição a ele. Sabe que... Calma. Não, são coisas diferentes, calma. Você está muito confusa com datas. Sabe quem... Eu não estou citando datas. Eu estou citando o momento que vocês apareceram na direita nacional. Fica pra próxima, querida. Thames Morris. Oi, de novo. Diga lá. Você fala assim, o Bolsonaro não é contra o sistema, certo? Aí,
vamos lá. Bolsonaro indicou alguém pro STF que não deveria, tá errado. Aí quando o Bolsonaro fala contra o STF, tá errado. Bolsonaro é vendido pro Congresso. Calma, deixa eu terminar. Bolsonaro é vendido pro Congresso, beleza. Aí quando o Bolsonaro vai e enfrenta o Congresso e fala, não vou passar, que é o que você fala de decisão monocrática do STF, não vou passar, Bolsonaro tá errado. O que vocês fazem é ficar caçando pelo em ovo pra falar que o Bolsonaro tá errado. Eu vou mudar de ideia agora com você. Pra colocar vocês como herói. Para com isso, cara. Eu vou mudar de ideia agora. Então, eu quero saber se a figura A é contra ou a favor de uma instituição. Essa figura fala, sou contra essa instituição. Legal. Aí vem uma lei que limita o poder dessa instituição. Aí ele veta. Então, eu tenho que acreditar que esse cara é contra porque ele falou, mas ele não fez. Desculpa, me explica qual era o cenário político, Arthur, nessa época. Eu vou explicar o cenário político. O cenário político é o seguinte. Como tá o Congresso? Calma. O cenário político é o seguinte. Essa lei que acabava com decisão monocrática do ministro é anterior ao Bolsonaro ser presidente. Ela foi apresentada em 2018. Ela passou na Câmara, ela passou no Senado. Isso foi uma coisa histórica. Isso nunca na história do Brasil aconteceu. Nunca na história do Brasil. O Senado e a Câmara aprovaram uma lei que limitava o poder do Supremo. Aí chegou para o Bolsonaro. O Bolsonaro não tinha mais indicação, ele não tinha nada, ele só tinha que falar sim ou não. Ele foi lá e falou não. Quando perguntado sobre isso, por que você vetou a lei? Qual foi a resposta dele? Eu não lembro. Falei, não lembro. Ele fingiu que ele não lembrava lá no Vilela. E aí mas como ele falou que eu não gosto do STF, então ele... Se você vai imitar o Bolsonaro, você vai ter que imitar o Jones Manuel também. Que eu gosto. Mas vamos lá, eu adoro. Essa história do caralho. É isso aí. Eu entendi o que você quer dizer. O que eu tô falando existia um cenário no Congresso, a decisão monocrática, ela vem pós ditadura militar, então eles sempre teve, o STF sempre teve decisão monocrática. Tô mentindo? Não, desculpa. O STF sempre teve decisão monocrática. Alguma vez deu problema, antes dessa, as decisões monocráticas? Nesse nível? Claro que sim. Claro que não, cara. Aonde? Me conta. Uma das coisas que o Bolsonaro, inclusive, falou pra não falar. Você sabia que o Gilmar Mendes, um dia... Bolsonaro falou pra não falar? Falou? Pra você? Não, ele falou numa mensagem com o próprio filho que vazou. Vai lá, fofoquinha da mídia. Vamos lá. Calma, Tami. Arthur, você já foi pego por áudios. Calma, Tami. Não é legal você falar dos áudios do Bolsonaro. Você é sujo nessa parada aí, não. Vamos comparar a minha mensagem vazada com a do Bolsonaro? Não, eu acho que sua mensagem foi escrota, mas não é política, vai. É que você tem que deixar eu terminar um argumento. Eu tô deixando. Vamos lá, eu estou falando pra você que tem uma mensagem vazada do Jair Bolsonaro. É péssimo quando vaza uma mensagem, né? Calma, assim, não adianta você querer fazer a ironia e não deixar eu completar o argumento. Tô deixando. Calma. O Jair Bolsonaro mandou uma mensagem para o próprio filho falando para esquecer ataques contra o Gilmar Mendes. Isso não é fofoca da mídia, isso é uma mensagem vazada entre Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Ponto. Vamos colocar isso aqui como fato. Aí você perguntou o seguinte, a sua pergunta original foi: a decisão monocrática já tinha dado problema antes? Já. Tanto que ela foi pauta antes do Jair Bolsonaro ser presidente, passou na Câmara e passou no Senado. Aí eu vou dar um exemplo prático de como isso foi problema. Uma vez, o senhor ministro Gilmar Mendes livrou um alvo de um processo que ele foi padrinho de casamento desse cara de forma monocrática. Isso é um absurdo. Vocês viram, né, que o Arthur fala do áudio que vazou, do filho, do padrinho de casamento? É tipo novela mexicana, mas vamos lá. Não, querida, vamos no argumento aqui. Não, deixa eu falar agora, cara, te escutei. Quando o Bolsonaro fala pro filho não falar do Gilmar Mendes, ele falou pra mídia, vocês estão proibidos de falar de Gilmar Mendes. Ele falou isso? Ele não falou. Mas que poder ele tem fazer isso? Exatamente. Não vou entrar nesse assunto. Você tá colocando... Agora eu fiquei confuso. Escuta, cara. Peraí, se o Bolsonaro falou pro filho não fala de Gilmar Mendes, mas não falou para a mídia, logo ele não falou? Ou não, eu tô dizendo que ele não controlou a narrativa. Ele conversar com o filho dele é uma coisa, é um áudio familiar. É como o seu áudio com seus amigos. Isso não deve ser considerado política. O meu áudio com meus amigos, o que a gente deve considerar política é ação. Revela que eu gosto muito de loiras ucranianas. Alguém foi preso por falar do Gilmar Mendes? Alguém foi? Alguém foi preso por falar do Gilmar Mendes? Então ele não proibiu falar do Gilmar Mendes, cacete. Ele falou com o filho dele, é isso que eu tô falando. Calma, deixa eu trazer... Eu falar pra minha filha, você não vai falar palavrão. Não significa que eu tô proibindo todo mundo de falar palavrão. Eu estou falando com a minha filha. Não, você tá falando que ele proibiu de falar do Gilmar Mendes. Ele não proibiu, ele falou pro filho dele. Ele falou assim, Eduardo, cala a boca. Então você vai estragar tudo. Foi isso que ele falou. O Eduardo deveria ter calado e não calou. Vamos usar o seu exemplo. Você fala pra sua filha não falar palavrão. Isso significa que você não quer que sua filha fale palavrão, ou não? Sim. Concordamos? Então, o Jair Bolsonaro falar para o Eduardo Bolsonaro não falar do Gilmar Mendes significa que ele não quer que o Eduardo fale do Gilmar Mendes, ou não? Sim. Agora, então vamos lá. Ou seja, eu estou falando pra você, você baseou toda a sua crença de que o Bolsonaro é contra o STF em ele falar mal do STF. Eu estou falando que apesar dele falar mal, ele toma ações a favor do STF. Aí eu estou te trazendo um outro exemplo, que ele, usando palavras, ele fala para o Eduardo não falar mal do Gilmar Mendes. Sim, aí você se embaralha toda, porque não tem como você defender que o Bolsonaro é contra, contra o sistema, se as falas e as ações dele são a favor do sistema. Agora eu posso explicar? Pode, você vai me deixar? O Eduardo Bolsonaro não é o sistema. O Eduardo Bolsonaro é filho do Jair Messias Bolsonaro. Correto? Você concorda comigo nesse sentido? Concorda? O fato de eu falar pra minha filha não fale palavrão tá no meu âmbito familiar. Ela é o palavrão? Calma. Ela é o palavrão? A sua analogia traz a essa conclusão. Deixa eu terminar, cacete. Tamis, a sua analogia é essa conclusão. Se eu sou o presidente e falo assim, olha, agora, a partir de hoje, tá proibido falar palavrão. Aí eu tô errando. Agora, o que eu penso pra minha família é uma coisa. O que eu legislo é outra coisa. Você que não tá entendendo. Você acha que o presidente é o rei, Arthur? E o Renan falou isso na live de ontem. Assiste a live do Renan. O Renan falou ontem assim, a gente tem que destruir os bolsonaristas, a gente tem que governar sozinho. É isso que vocês querem. Vocês querem um rei, um salvador. Isso aí é só Jesus, meu filho. Aqui não vai ter isso. Vamos voltar no argumento. Você está me dizendo que
O Jair Bolsonaro falar para o Eduardo Bolsonaro... É uma coisa. É uma coisa. Ele criar uma lei ou criar uma punição é outra. Ele não está legislando sobre isso. Isso não mostra um direcionamento do que ele quer? Porque se... Calma. Então eu vou na sua. Porque o cara é família dele, o cara é filho Então dele. vamos cortar isso, vamos tirar isso do elemento. Já que ele falar pro filho dele não mostra direcionamento do que ele quer, vamos na ação que ele legislou. Ele legislou objetivamente contra uma lei que limitava o poder da corte. Então, eu já expliquei. Na verdade, você não deixou eu explicar. Você tá sem saída. Aqui, mas ele não deixa eu explicar. Você tá sem saída. Então deixa eu sair. Se a fala é o que prova, ele falou besteira. Se a ação é que prova, ele fez besteira. Você tá num beco sem saída. Esse tema é horrível. Não tô, porque, de novo, eu já falei, qual era o contexto político da época? Qual era? Explica. Quando ele veta esse negócio de decisão monocrática, se ele não tivesse vetado, daria prerrogativa pra invalidar liminares que já estavam acontecendo. Isso, cara, qualquer jurista, inclusive jurista de esquerda, concorda com isso. Você tá completamente confusa. Aí o cara teve peito pra ir contra o Congresso e o Senado. Aí o Bolsonaro não é contra o sistema. Não, calma, Thames, pra você limitar... Foi votada. Gostei do seu desenho. Obrigado. Então, Arthur, assim, eu até prometi pra mim mesma que eu não ia falar das questões do seu áudio. Porque... Pode falar, não tem problema. Não, mas já que falaram, né? É que eu acho um pouco, assim, baixo. Acho ruim falar sobre isso. Não acho legal. Inclusive, é uma coisa que eu não concordo você ter sido caçado por isso. Porque eu até entendo... eu não concordo. Sabe quem discorda de você? Os bolsonaristas, que foram eles que me calçaram. Mas eu não concordo. Não. Deixa eu explicar uma coisa. Quem me caçou... eu tô aqui pra falar da Sabrina. Tá, não, mas opinião. Sabrina. Então, assim, Sabrina. Então, eu não concordo você ser caçado por isso, porque além de ser uma mensagem privada... Mas, enfim, isso não é o tema do debate. Era só pra pontuar, que eu não concordo, tá? É sua cassação por causa disso. Tá bom. Porque eu acho que as pessoas têm direito à liberdade. E agora você falar que mulheres pobres são mais fáceis, aí eu acho problemático. Tá bom. Só isso, pra pontuar. Mas assim, o que acontece? Essa fala de antissistema, eu até falei anteriormente, isso não corresponde à realidade. Entendeu? Nesse momento, eu entendo que agora vocês têm um partido, vocês estão nessa luta pela... Não, mas eu falo isso antes de ter partido. Tudo bem, mas você sempre já esteve nessa construção política, né? Você é uma pessoa política, você tem pretensões políticas, independente de você estar caçado, você tá tentando reverter na justiça. Vamos esquecer a minha figura. Vamos supor que eu sou um comunista. Não, mas eu não tô falando da sua figura, eu tô falando agora do MBL. Mas vamos esquecer o MBL. Vamos supor que o MBL é um grupo comunista. Mas o MBL é o grupo que você representa. Tá, mas o que eu tô falando é o seguinte. Vamos supor que o MBL é um grupo comunista a serviço do Jorge Mas ele não é. Mas não vamos supor, ele não é. Então esquece isso. O que eu tô falando é, como é que você pode dizer que o Jair Bolsonaro é contra o sistema se ele não só fala, como ele também faz ações... Por que ele é contra o sistema? É que você passou mais da metade do seu tempo falando de mim e do MBL. Sim, exatamente, porque o debate é com você. É um debate de ideias. Então o que acontece? Justamente porque eu vejo o que acontece. Agora vocês estão nessa saga de pegar o eleitorado bolsonarista e de ter essa assim, quem agora é o representante da direita. Vocês estão nessa saga, mas tudo bem, é legítimo, mas assim, não corresponde à realidade. Porque Foca no argumento. Como é que o Bolsonaro bateu de frente com o sistema? Porque eu já disse, contra a mídia, contra o STF. Ele é contra a mídia? Várias então me explica uma coisa. Por exemplo, você é a favor ou contra? Ele não usou bem as redes sociais. Calma. Ele não deu engajamento então, para as redes sociais. Ele não falou que ele ia acabar com a TV Lula? Por que ele aumentou a verba então da TV Lula? Isso aí você não lembra. Então eu lembro pra você. Ele falou na campanha, inclusive na Jovem, porque ele ia acabar com a TV Lula. Quando ele chegou lá, ele aumentou a verba da TV Lula. E aí? Eu acho que foi uma coisa pragmática, porque outras emissoras teriam direito à verba, não é verdade? Não. Não? Ué, outras emissoras não têm direito? Tem, mas isso não anula o fato dele ter aumentado pra ela. Não é um bolo fixo. Obrigado. Minha terceira afirmação é que Bolsonaro é bom para o Lula. Qual que era o cenário quando o Bolsonaro se elegeu? Em janeiro de 2019, cara, se o Bolsonaro mandasse todo mundo andar, de ponta cabeça todo mundo andava. O Haddad, ele nem usava a estrela vermelha do PT. E o que aconteceu depois? Ele aumentou o fundo eleitoral de todo mundo 2 vezes, inclusive do próprio PT. O próprio Eduardo Bolsonaro falou, o Lula solto é melhor para nós. O próprio Jair Bolsonaro falou, se tiver que votar para absolver o Lula, que vote. Não só isso, ele colocou o petista na PGE e tudo aquilo que você já conhece. E ainda por cima, agora, nessa última briga das tarifas, o Eduardo Bolsonaro foi tão incompetente que o próprio Lula chamou ele de camisa 10. E aí, tudo bem? Gabriel Piauí? Tudo bem, Arthur? Vou me apresentar para o público mesmo assim. Tá bom. Oi, sou o Gabriel Piauí, tenho 26 anos, sou professor e defensor das crianças. E Arthur, dentro dessa sua afirmação, eu posso dizer com certeza que qualquer pessoa é boa pro Lula. Por quê? Porque o Lula não tem escrúpulos, o Lula é um vagabundo. Entende? E eu gosto de deixar isso bem claro. Por quê? Porque na sua voz e na sua imagem, na imagem do seu time, vocês gostam muito de bater no Bolsonaro o tempo todo. E vocês se dizem de direita. Batem no Bolsonaro continuamente. Eu sinto, inclusive, que vocês batem mais no Bolsonaro do que no Lula. Isso levanta muita suspeita sobre a real bandeira, a real intenção de vocês, com o grupo e você, Arthur Duval. Então, eu quero dizer uma coisa aqui. Independente da oposição, o Lula está no controle das ações, porque a esquerda, o sistema, trabalha todo junto para favorecer a imagem dos seus representantes. Então, Bolsonaro... Mas a gente vai voltar naquele mesmo argumento. Se o Lula é sistema,
e o sistema está do lado do Lula, a gente tem que acabar com o sistema. Concordamos com isso. Como é que você vai acabar com o sistema? Novamente, eu vou voltar na mesma coisa que eu falei aqui, colocando um ministro que vai soltar ele. Como é que a gente vai fazer isso? Arthur, no meu ponto de vista, o que você faz com essa história do ministro é uma espécie de desonestidade no discurso. Vamos e eu posso explicar o porquê, se você quiser ouvir. Posso trazer os fatos aqui? Porque aí com os fatos a gente argumenta com eles. Então, antes da votação dele, vamos lá, vamos separar em duas. Tem a votação dele do Lula, que eu quero tratar disso. Tá, mas eu tenho 5 fatos antes disso. Fato número 1. Antes dele ser indicado pelo Bolsonaro, ele já tinha dito que ele era garantista e se apresentou assim na sabatina do Senado crítico à Lava Jato. Ele disse, o garantismo tem de ser exaltado. O próprio disse isso. Depois, em 2018, ele se manifestou contrário à prisão após julgamento de segunda instância. Depois, no dia 10 de dezembro de 2020, ele votou pela anulação do depoimento do Palocci no caso de propina do Odebrecht no Instituto Lula. Depois dessa votação do Lula, em maio de 2024, ele votou com o Gilmar Mendes para anular a pena do Zé Dirceu. Depois, em setembro de 2024, ele votou com o Toffoli para anular as condenações do Marcelo Odebrecht. Você vai me dizer que este homem é contra o sistema? Eu vou dizer para você que o sistema, como funciona hoje, o sistema presidencial do nosso país, ele corrobora para coisas desse tipo. Por quê? Porque nós não temos aqui um parlamentarismo, nós temos um presidencialismo. Ou seja, quem indica o ministro? Eu deixei você falar tudo isso daí, cara. Desculpa. Vamos lá. Então, nesse caso, dentro dessa situação, a gente precisa trabalhar com o Congresso todo. Isso não é uma ditadura do Bolsonaro. Entende? O Bolsonaro, ele não tem todos os ele não tinha o poder por causa do Congresso. Então, ele precisa trabalhar, porque também não tinha ampla maioria. Quantas vezes, vamos lá, o ministro indicado pelo STF, ele tem que ser aprovado por quem? Pelo presidente? Não, ele vai indicado pelo presidente. Indicado, sim. Quem aprova isso ou não? Pelo Senado. Pelo Senado. Quantas vezes na história do Brasil o Senado rejeitou algum ministro? Eu não tenho esse dado, Arthur. 0. Perfeito. Então é isso. Sabe por quê? Porque no final das contas, o que vale é a indicação do presidente. Você concorda? Perfeito. Não, concordamos. Concordamos. O que vale é a indicação do presidente. Exatamente. Agora, o que motiva a indicação do presidente? Política. Arthur. Caramba, eu tô concordando pra caramba. Eu concordo pra caramba com você. Perfeito, Arthur. O que motiva a indicação do presidente é a política. Certo? Só que você tem que entender, mais uma vez, não se trata de uma ditadura bolsonarista. Eu preciso terminar a minha pra gente ir na minha. Vamos lá. Não se trata de uma ditadura bolsonarista. Se trata de um cara que chegou pela primeira vez num cargo alto. Você sabe por que você não tem ideia do que é isso, Arthur? Porque você nunca esteve nesse cargo. Não fala de mim. Arthur, não, peraí, Arthur, eu sou só por favor. Um idiota. Mas eu não tô falando que você é um idiota. Eu só tô simplesmente dizendo que você tá pondo a sua visão aqui e fazendo essa afirmação. Mas aí a gente precisa questionar o quê? Eu vou na sua afirmação. Só um minuto, Arthur. A gente precisa questionar o quê? A sua visão. Foi. Arthur, eu vou te interromper se você não me deixar falar, cara. Eu deixo você falar, pô. Tá, desculpa. Então vamos lá. A gente precisa avaliar a sua visão. Então, por que o Arthur enxerga isso? Porque o Arthur nunca exerceu um cargo de poder nessa magnitude. Esquece a minha visão. Você não tem essa ideia. Então fala como você enxerga isso. Porque você disse que você falou, o que vale é a indicação do presidente. Eu concordo. Perfeito. Você falou, a indicação do presidente é motivada por política. Eu concordo com você. Aí eu estou falando, ele, o presidente, indicou um petista para o STF. Mas você precisa do Congresso para poder trabalhar. Mas eu acabei de falar para você. É porque você inviabiliza. Não, você não inviabiliza. Nunca na história do Brasil, o Senado vetou isso. Você quer ver uma coisa? Nós temos Nós temos Marcos Doval, nós temos Flávio Bolsonaro. Calma. Nós temos um monte de gente. Eles impediram o Flávio Dino? Arthur, essa não é a questão. Eles pediram o Zanin? Essa não é a questão, Arthur. O que vale é o que você falou, eu concordo com você. O que vale é o presidente. Então, mas aí você concorda comigo, mas você tá sendo desonesto na justificativa. Sabe por quê? Porque é o seguinte, cara, no final das contas, no frigir dos ovos, a gente tem que olhar para essa situação e falar: o que vai viabilizar o nosso trabalho? Na Câmara, no Senado. A gente tem que olhar para os poderes. Você tá entendendo? Então, deixa eu ver se eu entendi. O Jair Bolsonaro colocou um cara no STF que vai ficar 20 anos que soltou o Lula. Por quê? Veja bem. Porque seria muito mais fácil pro Bolsonaro, ou para qualquer um que chegue ao poder, chegar e falar assim: cara, eu que mando aqui agora. Tava fácil demais. Eu gosto de desafio. Vou pôr o Cássio Nunes lá porque eu gosto de desafio. É porque não tinha ampla maioria. É por isso que a gente quer. Cara, eu acabei de falar pra você. Nunca na história do Brasil, nunca na história da República Brasileira, uma indicação. Mas isso não tem a ver com o cargo central. Pausa. Claro que tem. Fica pra próxima. De novo ele. E aí? Vamos lá. Da outra vez, a gente falou do que da outra vez que eu não lembro? Bolsonaro não é de direita. Não, mas qual que era? A gente parou no... Você gosta de falar do Augusto Aras, então eu quero parar dele. Vamos pra próxima, vamos pra outra. Tá. O negócio é o seguinte, deixa eu falar um pouquinho para concluir o raciocínio, depois você fala. Eu podia chegar aqui, sacar a cartinha da Ucrânia e ficar tentando lacrar com você. Mas pode fazer, cara. Não me interessa isso, tá? Mas, cara, o áudio que vazou seu lá no grupo de amigos, pouco me importa. Era um grupo de amigos. Era um grupo de amigos. Se foi baixo, se foi bom, se foi pesado, ninguém sabe o que vocês conversavam nesse grupo, mas é um áudio que vazou porque alguém te traiu, certo? Alguém te traiu. E isso te persegue até hoje, porque onde você vai, alguém fala Ucrânia, certo? Então você foi traído, isso levou você ao Conselho de Ética e posteriormente a sua cassação. O Bolsonaro foi traído, irmão. Por quem? Então, por várias pessoas, inclusive você. Mas espera que o MBL. O MBL. Não, eu traí o Bolsonaro. Deixa eu concluir. Eu vou te ouvir. Eu que coloquei Deixa só eu concluir. Puta, ele gosta do Augusto Aras, mano. Você deve ter um fetiche por ele.
Sabe por que eu tenho? Porque ele colocou o Lula, que virou presidente. Então eu vou apontar isso aqui e falar, um traidor fez isso, irmão. Deixa eu só concluir. Vai lá, Tudo que o Bolsonaro tá passando hoje é por causa de traidores, irmão. E agora eu vou te falar outra coisa. Peraí, então você falou que o Bolsonaro tá passando por isso por minha causa? Pô, não. Eu fico lisonjeado, Você é uma das pessoas. Pô, obrigado, eu concordo com você, velho. Ou você também acha que ele deu um golpe? Deve achar, né? Com certeza. Não deu golpe, senão não estaria nem aqui. Você também deve achar. Mas o fato é o seguinte, vocês traíram o Bolsonaro, então os traidores são bons para o Lula, certo? Os traidores a gente traiu o Bolsonaro? Calma. Você provavelmente está dizendo que a gente se elegeu então nas costas do Bolsonaro em 2018, é isso? Eu não tô dizendo, isso é um fato. Então vamos lá. Em 2018, um mês antes de eu disputar minha eleição, o que eu tava fazendo? Debatendo com o Nando Moura contra o Bolsonaro. Uma semana antes da eleição, o Kim Kataguiri deu uma entrevista pro Rica Perrone, onde ele falou o seguinte, entre o Bolsonaro e o Alckmin, eu prefiro o Alckmin. Isso em 2018. Depois de 2018, da minha eleição, dia 7 de outubro, eu tirei uma foto com o Bolsonaro, já estava eleito, na casa dele, porque ele pediu pro Jerônimo Gorgin pra trazer as pessoas do Novo e do MBL pra tirar uma foto com ele. O Eduardo pediu pra você tirar foto com arma com ele também? Isso aí foi 2016, irmão. Não interessa. Então, peraí, deixa eu entender. Então, vamos lá. Se eu tirei uma foto com o Eduardo Bolsonaro segurando arma e fiz um debate contra ele em 2018, vale mais a foto do que o debate. Não, grupo é grupo. Eu não sou do grupo deles, cara. Então, não é porque saiu fora. Nunca fui. Usou o nome do Bolsonaro nunca usei, nunca fui. Em 2018, eu acabei de falar um fato pra você. Eu não só batia no Bolsonaro, como eu fui debater contra o Bolsonaro. Eu não sei se você entendeu essa parte, mas em 2018, a gente foi lá na sede do Direita São Paulo, eu debater contra o Jair Bolsonaro e o Nando Moura a favor. Eu não sei que parte você não entendeu disso, cara. Eu entendi. Em 2018, a gente batia muito no Bolsonaro, sim. O próprio Kim, eu trouxe outro fato. Uma semana antes da eleição, o Kim Kataguiri dá uma entrevista e fala assim, entre Bolsonaro e Alckmin, eu prefiro o Alckmin. Não fala de Kim, porque o Kim vive com o PT. Quando ele vota contra o PT, ele vai fazer vídeo. Votei contra o PT. Pelo amor de Deus, o seu argumento é, vocês traíram o Bolsonaro. Eu estou mostrando que a gente batia muito no Bolsonaro. Eu não falei que só vocês traíram. Eu falei que um monte de gente traiu e que esses traidores, junto com você, esses traidores fazem bem para o Lula. Esses traidores. Inclusive, o MBL pregou o voto nulo, falando que Lula e Bolsonaro era tudo igual. Então vamos lá. Então a gente é irrelevante? Então calma, vamos lá. A gente não era irrelevante? O Bolsonaro... Eu falei que vocês são... Eu nunca falei que o MBL é irrelevante. Com certeza. É um movimento que conseguiu montar um partido agora junto com o sistema. Junto com o sistema? Vocês montaram um partido e já tá de calças abaixadas pro sistema, irmão. É mais um partido de centro. Nós conseguimos montar o partido. O Bolsonaro é incompetente de merda. O Eduardo falou, se a gente não conseguir montar o partido, a gente vai passar uma puta vergonha. E aí agora vocês estão de 4 com o Valdemar e eu tô com as calças abaixadas do sistema? O Kim falou que era a favor da anistia. Vocês estão na vida do Valdemar, irmão. Vocês estão na vida do Valdemar. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Vocês estão com o Nicolas aprovando PEC de blindagem pro Valdemar da Costa Neto, que foram privilegiados. Eu também sou contra. Eu sou contra. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Eu prefiro 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Mas eu não sou contra a PEC da blindagem por causa de hoje, porque todo mundo sabe que a direita está sendo perseguida. 1 milhão de vezes. Quantos parlamentares de esquerda estão sendo perseguidos? Do que ver um monte de idiota, ver o Bolsonaro traindo falando eu gosto dele porque ele é imbrochável. Meu irmão, esse cara aqui, ele merece o respeito de todos os brasileiros. Senhoras e senhores, eis aqui um bolsominion. Pode chamar do que você quiser, irmão. Pode chamar do que você quiser. Sou bolsominion com muito orgulho. Tá bom. E aí, tudo bem, velho? Pô, cara, eu te conheço de algum lugar. Trabalhei na Lesp com você. Deve ser. Eu lembro de você. Como se chama? Heron. Eu fico lisonjeado do Arthur Duval me reconhecer, eu lembro de sendo você nada na política, né? Então eu queria falar o seguinte, quando você se elegeu, quantos assessores você tinha? Tinha, não lembro agora, acho que 7 ou 8. Então você tinha poucos assessores, eu tenho certeza que foi muito difícil escolher esses assessores, até porque você ter um mandato de deputado estadual é um cargo muito importante. Você decide a vida de muitas pessoas. Quando o Bolsonaro entra no governo, ele tem que nomear centenas de pessoas. Sim. Você não conhece tantas pessoas assim. O STF foram só 2, cara. Tudo bem. Só dois. E deixa eu ver uma coisa, isso era uma promessa central da campanha dele. Não é que assim, puta, cara, ele nomeou o secretário do sapateiro do não sei o que lá. Beleza, acontece. É um ministro do Supremo, irmão. Foi o cara que soltou o Lula, brother. É isso que eu quero que vocês acordem. O que eu tô falando pra você não é que o Bolsonaro... Puta, errei. Eu acabei de mostrar que o cara já era garantista. Ele já falou, eu sou a favor de soltar o Lula. Isso antes do Bolsonaro ser presidente. Aí quando o Bolsonaro chega lá, ele pega e coloca o cara que vai dar o voto de Minerva pro Lula ser presidente de novo. Arthur, isso não foi um errinho, cara. Esse seu argumento, todo mundo já conhece. Então... Vamos dar a pauta aqui? Para um outro você não consegue refutar? Calma. Vamos. Esse é um argumento entre milhares de coisas que ele tinha que lidar no dia a dia. Vamos para uma outra pauta. Então vamos para outra pauta. Deixa eu só acertar uma coisa com você. Concordamos que esse argumento é irrefutável. Com quantos desembargadores você conhece? Muito poucos. Quando você se elege, você não tem um conhecimento tanto do meio jurídico assim? Eu não sei se você entendeu. Só quem tá lá na cadeira sabe as nuances do poder. O Bolsonaro foi deputado por 28 anos, cara. Ele não tinha só essa opção. Puta, coloquei um garantista e ninguém viu. Todo mundo avisou. O Cássio Nunes é um garantista. O Cássio Nunes é contra a Lava Jato. O Cássio Nunes... Todo mundo já conhece esse seu argumento. Mas é o que eu tô falando. Se todo mundo conhece... Obrigado, cara. Valeu. Obrigado pela educação. Queimou largado e não conseguiu, você viu, né? Tudo bom, como é que tá? Arthur, tudo bom? Prazer, e aí? Prazer. Meu nome é Fábio Renê. Te conheci
há muitos anos atrás, logo no início do seu canal. Era seu fã, me inscrevi no seu canal e acompanhei tudo de você. Obrigado. Você batia muito na esquerda. Batia no Boulos. Não, hoje você só bate no Bolsonaro. Não. Abre o Instagram agora e vê aí. Batia no Boulos, batia no PT. Eu bato até hoje. Sempre com essas perguntas. Pergunta se você gostava de lacrar. Sempre gostou de lacrar. Não, eu gostava de instruir as pessoas. Não, lacrar, porque todo aquele vídeo, aquele vídeo que você ficava sempre. Quanto custa esse FGTS? Calma, deixa eu Quanto entender vale uma coisa. FGTS? Era só isso. Então, quando eu lacrava, você era meu fã. Era só isso. Não era seu. Sabe por que era seu fã? Porque você era contra a esquerda. Você era contra o sistema. Eu sou contra a esquerda ainda. O sistema da esquerda. Entendi. Aí eu bati no Bolsonaro e você seja contra a esquerda. Porque quando vocês começam a bater no Bolsonaro, que é o cara mais forte de direita, que é o cara mais forte da direita. Deixa eu entender. Mais forte da direita. Se eu falo mal do Bolsonaro, você faz crescer a esquerda. Entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi tua lógica. Você tá apoiando a esquerda. Deixa eu ver se eu entendi tua lógica. Se eu falo mal do cara que coloca um petista na PGR, eu estou fortalecendo a esquerda. Desculpa, cara, você tá fortalecendo. Você tá doente, irmão. Não é Você tá doente. Deixa eu explicar. Você tem um amor. Você tá doente, você tá me ofendendo. Não, não tô te ofendendo. Tá me ofendendo. Você tem um amor pelo Bolsonaro. Não, eu não tenho amor pelo Bolsonaro, cara. É o único que pode combater a esquerda, cara. É o único que pode combater a corrupção, a violência. Bolsonaro. Você deita todo dia e você pensa. Não, cara, não tem nada a ver. Você demonstrava isso. Você demonstrava isso no seu canal. Você demonstrava isso. Quando você apoiava o Bolsonaro. Não, cara, pelo amor de Deus. Sim, vocês apoiavam o Bolsonaro. Quando você foi eleito, quando o MBL na rabeira do Bolsonaro foram eleitos, aí vocês começaram a bater no Bolsonaro. Quando foi a minha eleição? Eu vou te falar, foi dia 7 do 10 Eu apoiei sua eleição, eu tinha um canal grande no YouTube. Eu apoiei. Eu falei, votem no Arthur Duval. Deixa eu terminar meu argumento. No dia 7 de outubro de 2020, eu fui eleito. Antes do dia 7 de outubro de 2020, eu fiz um debate onde eu estava lá falando contra o Bolsonaro e eu lancei pelo menos 50 vídeos do meu canal. Se você falasse contra o Bolsonaro, eu não ia te apoiar. Eu não ia votar em você. Cara, porque você não é problema meu. Não é problema meu. Valeu, obrigado, cara. Chegou o Lins, vai lá, novinho. Manda lá, novinho. Tô calmo pra caralho, vai lá, novinho. Manda, novinho. Começa a falar palavrão, né, guerrilheiro da Ucrânia. Vamos lá. Eu sou guerrilheiro da Ucrânia pra caralho, irmão. O MBL, o Kim Kataguiri, é a favor ou contra o fundo eleitoral? É a favor ou contra o fundo eleitoral? Olha de novo. Vamos falar de fundo, vamos falar de fundo. Quando o Flávio Bolsonaro aumentou das vezes, você fez o quê, hein? 17 de dezembro de 2021, o Kim Kataguiri votou a favor do aumento do fundo eleitoral. Você fez o quê, seu bosta? Quando o Flávio Bolsonaro foi lá e falou que votou errado. O Kim Kataguiri disse não à liberdade. Cadê a camisa do MBL que você tem que roubar a marca, hein? Cadê? Você tá com invejinha que a gente tem partido agora? Vai lá se ajoelhar pro Valdemar da Costa Neto pra tentar ser candidato, irmão. Você votou contra a cassação do Glauber Braga? Sabia que o Kim Kataguiri votou em inúmeros projetos de lei, como, por exemplo, a manutenção do fundo eleitoral de 5,7 Eu sou o novinho da Vila Lavínia, eu vou entrar no Grindr e pegar uns novinhos aqui, não vou falar pra ninguém que eu sou gay, porque eu sou conservador e não posso falar pra ninguém que eu gosto de chupar rola, porque eu gosto mesmo é do imbrochável do Bolsonaro e eu sou um babaca porque eu tentei lá roubar a marca do MBL, não sei o que lá. Com você não tem debate, brother. Então pau no seu cu, vai na justiça e me processa. É isso aí, velho, é isso aí. Não tem debate com você, brother. Não tem debate com você. Você ficou ofendidinho? Não, mas eu fiquei ofendidinho. Eu vou tirar na minha casinha, lá no Grindr, com os meus novinhos da Vila Lavínia. Eu tô bravo. Vamos falar a respeito das decisões do ministro Nunes Marques e Cássio Nunes. Cássio Nunes Marques, liberdade religiosa em 2020. Pausa. Eu tô bravinho. Vai pra puta que pariu, vai, seu merda. Vai sentar lá, vai. Vai sentar. Se fosse um cacete, você tava sentando, né?